aí, galera, sejam bem-vindos. Estamos hoje na nossa aula 13 e aqui quem nos fala é o professor Jefferson. E hoje, gente, o papo vai ser quente, literalmente, tá? Porque vamos nos conectar no mundo das estratégias de venda e a exposição ali no ponto de venda, gente, que isso é muito importante. Ou, como eu gosto de chamar aqui, né? A arte de fazer o cliente amar a sua loja sem simplesmente perceber que está amando, né? Virando fã ali. Então, gente, se você já entrou em uma loja, né, e saiu com alguma coisa que nem estava ali na sua lista, como chocolate na fila do caixa, uma meia colorida perto dos tênis, né, gente? Um protetor solar do lado da praia. Saiba que nada disso, gente, foi por acaso, né? Ele não estava ali simplesmente por estar. Tudo foi pensado, tudo foi calculado e estrategicamente posicionado para despertar o seu desejo. E é exatamente isso que vamos aprender aqui hoje comigo. Como organizar, sinalizar e expor os produtos para vender ali. E melhor, gente, e de quebra, né, criar uma experiência irada para quem quer visitar ali aquela loja, tá? Então, hoje o nosso objetivo aqui, gente, é claro. No final dessa aula, você vai saber identificar os produtos quentes e frios de uma loja, vai também, olha que bacana, conhecer técnicas de exposição que dão aí, gente, vou chamar aqui de superpoderes aos produtos, tá? E vai entender como uma comunicação ali visual e uma equipe bem treinada pode transformar, né, um visitante, né, aquele visitante que apenas está passando ali na frente, né, aquele que nós chamamos de visitante curioso e um cliente realmente fiel ali. Tudo isso, gente, com exemplos reais, cases inspiradoras, né, e muita troca. Porque, gente, varejo sem gente não é varejo, é depósito, tá? Então, gente, quero que vocês fiquem preparados, peguem as canetas, anotem aí para virarem realmente especialista em disposição de produtos, layouts que conversam e vitrines que conectam e encantam. Gente, o passeio aqui nosso, né, vai começar agora. Então vamos lá. Chegando aqui no nosso slide 2, gente, já trago para vocês um layout e zonas de calor para a gente entender. Eu quero que vocês pensem aí, gente, na sua própria experiência, né? Quando você entra em uma loja, por que você melhor, por onde que você anda primeiro? Por onde que você vai? Qual que é o seu primeiro intuitivo, né? Onde os seus olhos, gente, seus olhos fixam, né? E onde quase nem repara. Tem esses dois pontos. Pois é, sua trajetória, gente, dentro da loja não é aleatória, né? E ela pode ser bem mapeada, gente. Hoje no varejo, a gente chama isso de zonas de calor. E não, gente, não tem a ver com aquela febre, né? Que quando a gente vê um lançamento, tá certo? As zonas quentes são aquelas áreas por onde a maioria das pessoas estão passando, onde o fluxo de pessoas é maior, são as mais movimentadas com mais visibilidade, gente. E claro, gente, o maior potencial de venda. Geralmente, gente, essas zonas aí ficam perto da entrada, nos corredores, não é mesmo? Central ali daquela loja ou ao redor do caixa. E é ali que a gente coloca os nossos lançamentos, gente, as promoções ou melhor, os produtos com maior margem de lucro. É o palco principal da loja, gente. Já aquelas outras zonas, porque tem outras também, são várias zonas aqui que eu vou trazer para vocês, tá? As zonas mornas, gente, são aquelas com movimento não tão quente, mas nem tão frio, gente. Aquela movimentação média. Nem tão movimentada quanto as quentes, mas também não
são totalmente ignoradas. Então, pode ser aqueles corredores mais de laterais ou aquelas áreas mais próximas de setores específicos, como provadores, balcão, né, de informação. E aqui a gente costuma colocar produtos relacionados, né, àquelas zonas quentes também, aquela camisa que combina com shorts que está em destaque, né, o acessório que complementa o look, né, e também, gente, as zonas frias. Zonas frias são os cantinhos mais escondidos ali da loja e difícil de acesso, ou também, né, podem ser classificadas com pouca circulação. Pode ser o fundo da loja, né, uma prateleira muito alta ou muito baixa, né, uma área sem iluminação, né. Então, esses locais são um grande desafio, mas com criatividade a gente pode esquentá-la, gente. Que tal colocar um produto surpresa ali, naquela zona fria, um item em promoção rápido, relâmpago, não é mesmo? Para criar uma movimentação, um foco maior. Então, ou usar ali algumas sinalizações mais criativas para atrair aquele cliente até lá, tá, gente? A circulação de cliente tem tudo a ver com isso, gente. A maioria das pessoas tendem a seguir um fluxo um pouco mais natural, né? Entra, dá uma olhada geral, vai para a direita. Sim, gente, a maioria vira para a direita, tá? Percorre o perímetro e só depois olha aqueles corredores centrais. Esse caminho, gente, é o que a gente chama de rota principal e é nela que a gente vai posicionar os produtos que queremos que todo mundo veja, gente. E não é sobre onde colocar, é também sobre como colocar ali. Gente, o posicionamento estratégico envolve altura das gândulas, visibilidade, acessibilidade. Produtos para criança, gente, por exemplo, ficam na altura das crianças. Itens de impulso perto do caixa. E produtos caros ou sofisticados, gente, em vitrines ou até mesmo em ilhas especiais com aquela iluminação para dar um destaque maior, tá, gente? Então, entender essas zonas e como as pessoas se movem na loja é como ter um mapa do tesouro, gente. Você sabe onde esconde as melhores surpresas e como guiar os seus clientes por uma jornada incrível dentro da loja, do começo ao fim. E no final, todo mundo ganha. A loja vende mais e o cliente sai feliz, satisfeito, sentindo que fez boas escolhas ali na loja. Então, agora vamos para o próximo slide, onde o tema vai ser sobre técnicas de exposição, gente. Isso mesmo. Se tem uma coisa que transforma, né, um amontoado de produtos em uma loja que a gente quer, mas não quer sair, quer ir, mas não quer sair, é uma exposição muito bem feita e planejada. Não é só a gente colocar, gente, as coisas na prateleira, é torcer ali para vender, né, gente? Existem técnicas, estratégias e até um pouco de psicologia por trás de tudo isso. Então, vamos conhecer alguma das principais comigo, tá, gente? A verticalização é uma das técnicas mais legais e simples de aplicar. Gente, é sobre organizar os produtos em colunas verticais de cima para baixo, criando uma zona de olhar, tá? Que guia o cliente de maneira natural. Por exemplo, numa gânula de sucos, você pode colocar, né, a mesma marca na vertical, o sabor laranja, né, em toda a coluna da esquerda, uva no meio e assim por diante. E isso vai facilitar muito a vida do cliente, né, gente, que encontra tudo no mesmo campo de visão, tá certo? Sem precisar ficar ou sair procurando aí. E sabe o que é melhor? Ajuda a vender muito mais, porque o cliente, gente, compara as opções na vertical e não se perde ali naquele caminho, tá? Outra técnica muito poderosa é o cross merchandising, gente. Ou, tá? Vamos por aqui em português, que eu sou melhor,
mercadoria, né? Ou mercadologia cruzada, gente, que nada mais é do que juntar aqueles produtos que se conectam entre si, né? Então eu acredito que vocês já viram aquela cena clássica de supermercado que coloca farinha, ovos e chocolate perto da seção de bolo. Pois é, gente. Ou na loja de esportes que deixa as meias técnicas do lado dos tênis de corrida, gente. Isso vai fazer o quê? Estimular a compra por impulso e ajuda o cliente a lembrar, né, do que mais ele precisa naquele momento. É uma forma inteligente de aumentar o valor médio da compra e tornar a experiência daquele cliente muito melhor, mais completa, tá? E não podemos, gente, esquecer dos pontos extras aqui. Aquelas áreas fora da gândula, aquelas áreas que chamamos de tradicionais, né? Como ilhas no meio do corredor, tá? Displays, gente, perto do caixa. Ou, gente, até mesas promocionais na própria entrada ali da loja, né? Momentos chave, vamos chamar assim, quando ele está esperando ali na fila, né? Quando acabou de entrar na loja ou quando está distraído circulando, né? São ideias para lançamentos, promoções ou produtos com uma margem alta, tá, gente? E por último, né? Mas muito importante a altura ideal, gente. Sabiam que a altura dos seus olhos é a altura das vendas? Pois é, gente, a zona entre o umbigo e os olhos é considerada a área de ouro daquela exposição ali no supermercado. É onde a gente coloca os produtos que mais quer vender, gente, os mais rentáveis, né? Ou os em promoção. Acima ou abaixo disso, a visibilidade, gente, cai muito. Então, produtos pesados ou para crianças ficam mais baixos. Itens leves, o de impulso, né? Na altura dos olhos, então é pura ergonomia, gente. A favor do quê? Das vendas, tá certo? Usar, gente, essas técnicas não é só, né, a gente deixar ali bonitinho, é aumentar a conversão, facilitar também a vida do nosso cliente e criar algo de melhor na experiência dele, né, de compra, algo que vai fluir e algo que para ele e para a família dele vai ser algo agradável de estar se fazendo. E o melhor, gente, qualquer loja grande ou pequena pode aplicar aí, tá certo? Então, é pôr em prática e vocês vão ver que realmente faz sentido o que o professor Jefferson falou, tá certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho, gente, sobre sinalização e iluminação, né? Falamos há pouco agora, eu me conectei sobre alguns tópicos no slide anterior, né? No 2, e agora no slide 4, vamos nos aprofundar, né? Vamos falar de dois elementos que muitas lojas deixam ali de lado, né, gente? Mas que fazem total diferença na experiência dele, tá? A sinalização e iluminação, gente. Eu acredito que vocês já entraram em uma loja escura, né, com placas ali confusas e sem saber onde encontrar o que a gente procura, não é mesmo? E isso é ruim, isso é péssimo, né? Pois é, isso afeta na venda final ali daquele produto, seja ele qual for, né? Vamos começar então pela sinalização, gente. Mais do que simples placas, né? Sinalização é a comunicação visual da loja com você, com o cliente, né? Ele tem que ser ali claro, atrativo e algo funcional. Precisa responder rapidamente a pergunta como: onde fica o setor de eletrônicos, né, gente? Esse produto está ou não está em promoção? Tem uma outra cor, né? Se o cliente, gente, precisa pensar muito ou procurar ajuda ali para entender, algo está muito errado, tá? Então, uma sinalização ali eficiente, gente, usar cores, fontes, ícones, que é algo muito bom e visual ali, né? De forma harmoniosa, gente, placas de seção de itens bem visíveis, setas que guiam o olhar, né? Tags de preços claros,
né? Algo legível e com destaque para as promoções. Tudo isso, gente, ajuda o cliente a se localizar e, né, a torna decisões mais rápidas. E não é só dentro da loja, gente. A vitrine também é sinalização, tá? Ela é a primeira mensagem que a loja passa para quem está ali do lado de fora da loja, né? A iluminação, ai, gente, a iluminação é a alma do ambiente, gente. Ela não serve só para clarear, ela cria um clima, destaca aquele produto, influencia até o humor do cliente. É isso mesmo. Uma loja, gente, bem iluminada passa uma confiança, né? Organização e também valor. Já uma loja mal iluminada pode passar desleixo, insegurança e até cara de loja vazia, gente. E isso é ruim. Produtos em promoção ou em lançamentos podem ganhar holofotes, vitrines com iluminação, né? Ou algo colorido ou dramática, né? Chama a atenção de quem vai passar ali na frente, com certeza. Áreas de convivência ou provadores podem ter luzes também mais suaves, gente, mais relaxante. E o corredor principal, bem iluminado para ninguém tropeçar e para realçar ali aquele destaque, né, no seu corredor, gente. Iluminação, gente, e sinalização trabalham junto para criar um ambiente ali convidativo para o cliente, né? Aquele que faz ele se sentir bem, né? Gastar mais tempo ali na sua loja e, claro, comprar muito mais, que é o nosso objetivo, né, gente? Que é aumentar o ticket médio da compra dele. É a cara, gente, da loja se comunicando com o cliente sem dizer uma palavra. E no final das contas, uma loja que se preocupa com esses detalhes, gente, passa uma mensagem muito clara. A gente se importa com a sua experiência. E isso é importante demais. Você se sente uma pessoa que realmente está sendo valorizada, né? E isso gera o quê? Confiança, fidelidade e vendas repetidas, tá? E isso é muito bom para o varejista, tá? Querem ver, gente, como isso se aplica na prática, tá? No próximo slide eu vou falar de estratégia de vendas diretas no ponto de venda, tá? Então bora lá. Bom, estratégias de venda no PDV, gente. Pessoal, agora a gente já aprendeu a organizar, né? E iluminar a loja. É hora de falar sobre como vender mais e melhor dentro da loja. E não é só sobre colocar, gente, produtos na frente do cliente, gente. É sobre criar experiências que vão converter esses clientes. Então, vem comigo que esse assunto é muito bom, é dinâmico e cheio de ideias para vocês que vão com certeza se conectar, vão adorar aí essas ideias. Uma das estratégias mais clássicas, gente, e que funciona muito, inclusive, é a venda casada. Vocês com certeza já viram isso por aí. Leve dois e pague um, gente. Compre o tênis e ganhe as meias, né? Combo de hambúrguer, batata frita e refri, né? A ideia é muito simples: juntar produtos que fazem sentidos juntos, né? Claro, tem que pelo menos fazer sentido, né? Ah, compra o celular ganha um hambúrguer. Não faz nenhum sentido. Compra o celular da Apple, ganha o carregador. Faz sentido agora, vocês entendem? Para realmente ali algo não só fazer sentido e oferecer um benefício, seja no preço, seja ali um brinde, né? Então isso aumenta novamente o valor médio da compra e ajuda o cliente a perceber valor na sua oferta. Gente, é uma estratégia win-win. O cliente feliz com a vantagem e a loja vende mais itens por compra, né? Agora, uma das minhas favoritas aqui, gente, degustação e demonstração. Já foram no shopping e pararam para experimentar aquele brownie quentinho ou aquele suco natural, gente? Pois é difícil a gente resistir.
Colocar o produto na boca do cliente ou mostrar como ele funciona ao vivo é uma das formas mais poderosas de vender. Isso tira a dúvida, a quebra, a resistência e cria uma grande conexão emocional com o produto. Não é só acredite que é bom, gente. É experimente e sinta, né? Funciona para alimentos, funciona para cosméticos, funciona para eletrônicos, produtos de limpeza, área da educação, cursos, quase tudo. A degustação e a demonstração serve, tá, gente? Outro ponto aqui crucial é a venda ativa, gente. Diferente da venda passiva, onde o cliente chega, pega e leva, a venda ativa, gente, envolve a intervenção da equipe. É o vendedor que chega com educação, pergunta se precisa de ajuda, sugere os produtos, explica os benefícios, né? Então, tudo isso. Então, muitos clientes têm dúvidas ou não conhecem tudo que a loja oferece. A gente sabe disso. E um atendimento, gente, proativo pode fazer toda a diferença entre uma venda perdida e uma venda conquistada, gente. E por último, mas claro, como eu sempre digo, não menos importante, o merchandising, gente. Merchandising emocional é a arte de vender, né? Não o produto, mas a experiência. Isso mesmo, que ele proporciona para você, que ele proporciona para os nossos clientes. Em vez de dizer essa blusa de algodão, a loja pode dizer conforto para os seus momentos de descontração. Em vez de essa sandália resistente, né? Nós podemos pôr liberdade para suas aventuras. É sobre contar uma história, criar um clima, despertar um desejo. Então, vitrines temáticas, músicas, ambientes, frases inspiradoras, gente. Tudo isso mexe com o emocional do cliente de forma a comprar, é, ficar algo maior, ticket médio e ser algo muito mais significativo, tá? Então, juntando aqui, né, todas essas estratégias, a loja para de ser apenas um ponto de venda e vira realmente um ponto ali de experiência onde as pessoas querem estar, tá? E é isso que o cliente, gente, moderno hoje busca, não só comprar, mas sentir, tá certo? Agora eu vou falar sobre algo que eu acredito que é importantíssimo na aula de hoje, a equipe de venda, gente. É o coração de qualquer loja, né? Por mais bonita, organizada, estratégica que a loja seja, sem uma equipe preparada e motivada, todo aquele trabalho pode ir por água abaixo. Então, a equipe, gente, de vendas é o rosto da nossa loja, a voz da nossa marca e o fator decisivo na hora do cliente comprar ou não. Então, ver o que é preciso para ter aí um time campeão, gente. Como que eu faço isso? Nós vamos ver. Em primeiro lugar, o conhecimento do produto. Não tem como a gente vender bem o que a gente não conhece, não é mesmo? O vendedor precisa saber não só o preço e as características técnicas, mas também os benefícios, as vantagens ali comparativas e até as limitações do produto. Então, se um cliente pergunta qual a diferença entre os dois modelos de fone, o vendedor tem que saber explicar com clareza e confiança. Conhecimento, gente, gera credibilidade e credibilidade gera venda com certeza. Mas não basta saber, tem que agir, gente. E é aí que entra o atendimento proativo. Então, em vez de ficar esperando o cliente chegar, né, com dúvidas, a equipe deve circular, cumprimentar, oferecer ajuda e antecipar até mesmo as necessidades dele. Então, preciso de ajuda, né? Você precisa de ajuda no momento certo, pode ser ali, pode se transformar até, né, em algo de um só olhando em uma venda certeira, tá? Claro, sempre com respeito e sem pressionar. Ninguém gosta de vendedor grude, tá, gente?
E quando o cliente levanta qualquer tipo de objeção, é hora de brilhar, gente. A resolução ali de objeções é uma das habilidades mais valiosas de um vendedor. Se o cliente diz que está caro, em vez de baixar a cabeça, o vendedor pode reforçar os benefícios, né? Falar sobre a durabilidade, o custo-benefício ou até mostrar opções de pagamento, né? Objeções, gente, não são nãos, são pedidos de mais informação. E por fim, tem a hora do fechamento da venda, gente. Muitos vendedores hoje têm medo desse momento, mas é a conclusão natural de todo esse ecossistema, de todo esse processo, né? Fechar, gente, não é ser agressivo, é conduzir o cliente à decisão com aquela naturalidade, né? Então, por ser ali com vou levar, né, para o caixa para você, qual cor você prefere, ou essa oferta é por tempo ilimitado, vale a pena você garantir, né? É guiar, gente, não fazer aquela venda de empurrar, tá? Uma equipe bem treinada, motivada e alinhada com a loja, gente, não só vende mais, mas ela cria fãs. E cliente fiel, gente, volta, indica e defende a marca com certeza. Por isso, investir na equipe, gente, é investir no futuro do negócio. E no próximo slide, vamos colocar a mão na massa com um caso real aí. Então, eu quero que vocês prestem atenção e bora lá comigo, tá? Tudo isso que a gente aprendeu, vamos pôr em prática agora, gente. Vocês estão preparados? Muito boa a aula de hoje. Estamos nos conectando bastante com essas questões que envolvem palavra-chave, produtos em localizações perfeitas para a gente converter em vendas, mas também está trazendo um olhar diferente para nós, né? Em questões de fazer uma nova compra, entrar no estabelecimento, nós estamos tendo uma visão de varejo estratégico e formal e pessoal, né? Para que vocês não só profissionalmente entendam, né? Mas também o primeiro emprego vocês podem se destacar. Você pode entrar numa loja onde a estrutura, mesmo você não sendo, né, daquele setor, você pode opinar, você pode fazer sugestões de posicionamento, porque hoje, né, você teve aqui a aula com o professor Jefferson na Martech, excelente sobre tudo isso e como pôr em prática, gente. E agora eu vou trazer um caso aqui real para a gente colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu. Então, anotem as dúvidas para depois fazerem pesquisas, coloquem em prática, se juntem aí para tirar dúvidas. Isso é importantíssimo, tá certo? Agora, bora lá. Vamos analisar juntos aqui um caso real de uma loja, gente, que está com problemas muito sérios de desempenho, tá? Então, eu quero que vocês imaginem uma cena, tá? Uma loja de roupas jovens, né, bem localizada no shopping, com produtos legais, mas as vendas estavam caindo mês após mês, né? Os clientes entravam, davam uma volta, né, olhada assim rápida, volta e saíam sem comprar nada. O que será que está acontecendo, gente? Vamos fazer uma análise do layout atual da loja? Primeiro, a entrada. Vitrine escura, com roupas amontoadas e sem nenhum tema definido ali. Já começava errado. A primeira impressão não chamava para entrar dentro da loja, né? Os cabides estavam tão apertados que era difícil de ver as peças. As zonas quentes estavam ocupadas com produtos básicos, né? Enquanto os lançamentos ficavam escondidos no fundo, né? E a iluminação, gente, fraca e as placas de preço, assim, quando existiam ali, eram pequenas e ilegíveis, né? Então, os provadores ali ficavam num cantinho escuro, sem espelho grande e sem banquinho para as bolsas. Isso é ruim. Então, dá para imaginar esse cenário? Vocês estão imaginando? Qual que é a nossa proposta aqui de reorganização, né, para salvar a loja? Primeiro,
redesenhamos, né, completamente o fluxo de circulação. Criamos um caminho muito claro que leva o cliente a passar por todas as sessões. Na entrada, a gente colocou uma vitrine temática, os lançamentos, bem iluminada, com preços visíveis. Nas zonas quentes, posicionamos as peças com maior giro de margem e, claro, sempre com espaçamento adequado entre os cabides, gente, para valorizar os produtos. Pelo amor de Deus, ninguém quer ficar tendo que tirar 10 roupas para estar vendo uma por falta de espaço. Isso é ruim demais, a experiência acaba aí. Implementamos, gente, a técnica da verticalização. Vocês se lembram? Isso por cores e categorias, gente. Ficou muito mais fácil ali para o cliente encontrar o que queria, né? Criamos ilhas, né, de cross merchandise no meio da loja com looks completos, né? A calça, a blusa, os acessórios juntos, né? Facilitando a compra por impulso e melhoramos também drasticamente a iluminação, com spots direcionados para os produtos ali em destaque, né? E luz natural nos provadores. O resultado, gente, de tudo isso apareceu em apenas um mês, né? O tempo médio de permanência na loja do cliente está ali aumentou em 40% com essas melhorias. As vendas, gente, subiu ali de acessório em 25%, graças, né, ao cross merchandise. O ticket médio da loja cresceu em 15%, né? Então, os clientes começaram a elogiar, né, a experiência nas redes sociais. Isso mostra como uma reorganização estratégica pode transformar completamente o desempenho da loja, tá? Chegou agora a hora de vocês colocarem a mão na massa, gente. Hoje vamos fazer uma atividade super divertida e prática chamada Reorganizando a Loja, gente. E aqui está o desafio para vocês. Prestem atenção. Vocês serão consultores de visual merchandise e precisarão desenhar o layout de uma loja que não está performando bem, tá? A loja em questão é a Urban Style, né? Uma loja de street reels que está com baixo movimento de vendas, né? Estão estagnados aí. O espaço tem 80 metros quadrados, né? Um formato retangular com uma entrada na frente e os caixas no fundo. Atualmente, gente, os produtos, né, da loja estão organizados por tipo, todas as camisas juntos, todos os bonés juntos, mas sem qualquer critério de cor ou tamanho, tá? As zonas quentes estão subutilizadas, então estão cheios de coisas. Os provadores são pequenos e mal localizados. Cada grupo, né, gente, de nós aí devemos propor 3 mudanças específicas no layout e na exposição dos produtos. Pode ser alteração do fluxo de circulação das pessoas, no posicionamento das gândulas, na sinalização, na iluminação. Então, eu quero que vocês usem toda a criatividade para cada mudança. Vocês precisam dar uma justificativa estratégica baseada no que aprendemos hoje. Por exemplo, vamos criar uma ilha central com looks completos na entrada, tá? Qual que é a nossa justificativa para isso? A zona quente para cross merchandise e aumentar o ticket médio. Vamos reorganizar as camisetas por cor usando a verticalização justificativa, né? A justificativa para isso é o quê? Facilitar a visualização e criar um visual mais atrativo. Então, outra coisa, vamos instalar um espelho grande com boa iluminação, perto dos provadores ali, né? E a justificativa é muito claro, melhorar a experiência de prova e reduzir as devoluções, gente. Então, vocês terão aí esse desafio para fazer, né? Façam um esboço mesmo aí. Se precisar, assistem a aula aí novamente, sem problemas nenhum. E eu quero que vocês apresentem 3 mudanças principais aí dessa loja, tá bom? Essa atividade, gente, é para ajudar
todos nós a fixarmos todos os conceitos que a gente viu hoje e mostrar como pequenas mudanças pode ter grande impacto nos resultados, né, da loja. Então, mão na massa que o futuro aí da loja da Urban Style está nas mãos de você, gente. E não se esqueçam que quem nos fala aqui é o Jefferson Fernandes, seu professor Martech, e fizemos aí mais uma aula, gente. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.